Você está no Converso de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui nós falamos com vocês, pais, mães, sobre novas possibilidades, novos caminhos para uma educação mais conectada, mais presente com seus filhos. E hoje eu estou aqui com essas mulheres incríveis que eu vou falar para vocês que já me fizeram muito chorar nessa minha vida, mas chorar e me curar. Acho que esse é o ponto principal. Estou aqui para falar sobre educação positiva e a sua grande transformação na parentalidade. Estou com ela, que é pediatra, educadora parental, especialista em neurociência, cofundadora da Escola da Educação Positiva, Juliana Franco, e também com engenheira mecânica. Uau, engenheira mecânica, legal, gostei. Educadora parental, especialista em neurociência, ciência do trauma, ciência do sono. Uma cientista, né, galera? Estamos aqui com uma pessoa diferenciada. E cofundadora também da Escola da Educação Positiva, Lívia Praeiro. Obrigado, meninas, Olá. por estarem aqui. Pra gente que é uma honra, né? É Ju, uma estar honra. aqui. Obrigada, Rodrigo. Imagina, Obrigada pelo imagina. convite. Não, eu fiquei muito feliz de vocês aceitarem. Eu conversei com a doutora Ju num episódio anterior sobre a importância de nós estarmos com pessoas que temos como referência. E vocês são minha referência. Vocês, durante um tempo ali que eu conheci vocês no congresso, durante um tempo, durante as aulas, eu fico olhando, fico anotando, e sempre eu posto, sempre eu falo, trago para minha casa, ajudo outras famílias, porque esse é o meu propósito. O propósito é poder pegar um pouquinho dessa luz de vocês, que vocês me iluminam, e levar para outras casas, para outras famílias, para que eu consiga, de alguma forma, fazer com que as pessoas tenham educações mais respeitosas, mais amorosas, para que a casa seja um ambiente de amor genuíno, né? Foi isso que nós falamos, né, doutora? Sim. A Ju e eu falamos sobre isso. E vocês? Qual é o propósito da Escola da Educação Positiva? Então, nosso propósito, Rodrigo, é. Depois eu vou contar, a gente vai contar da história, né, de como começou isso tudo, mas o propósito principal é realmente trazer esperança, né? Trazer esperança, inspirar as pessoas, mostrar que há um caminho, né? Há um caminho de autocura, de ressignificação das nossas histórias, para que a gente possa ser um ser humano melhor, ou para que a gente possa oferecer para as crianças que passam por nós eh, menos dores, né. Então, assim, é um propósito de inspirar outras pessoas, outros profissionais a percorrerem esse caminho, saber que existe um caminho diferente da educação tradicional e que ele é maravilhoso, que realmente, assim, é um contato com a nossa verdade, com a nossa essência, com quem a gente veio para ser. Então a gente traz ali muito na escola a nossa trajetória e isso faz com que as pessoas se identifiquem conosco. A gente traz que a gente também tem dores, que a gente também erra, que a gente também, né, a própria história da escola, né, minha e da Lívia lá desde 2019, a nossa própria história conta essa trajetória que não é sempre linear, né? É uma trajetória de muitos percalços, de muitas dores, mas também de muito ressignificar. Então, isso inspira as pessoas, porque a gente está ali falando a verdade, a gente está ali trazendo toda a nossa vulnerabilidade, todas as nossas falhas. Perfeito, muito bom. E que começa, né, Ju, num propósito de um mundo melhor. Porque esse é o desejo de todo mundo. A gente quer ter um mundo melhor. Só que a gente, às vezes, se perde nesse caminho, né? Então, a gente, com um propósito humano do mundo melhor, foi entendendo que esse mundo é um mundo interno, é um mundo dentro da nossa casa, né? Porque quando a gente pensa no macro, fica impossível, que vem do autoritarismo, né? Aí é demais, aí eu sou um grão de areia no oceano. E quando a gente começa a compreender que esse mundo melhor, ele está primeiro dentro de nós mesmos, né? Com a maneira como eu me sinto, me vejo e como eu lido comigo mesmo. E aí, com as minhas relações familiares, né? Ali meu filho, minha filha, né? Quem está ali próximo de mim, meus pares, meu parceiro, minha parceira, enfim, quando a gente começa a entender que desse micro é que impacta nesse macro, e aí a gente passa por todo esse processo de autoobservação, de autoconhecimento que vai para a autocura, enfim, aí a gente chega lá. A gente nem desenhou esse caminho, né, Ju? Ele é um caminho que foi acontecendo. A gente começou, né, nesse. Eu vejo uma diferença que a gente faz conhecendo melhor a infância, tratando o filho de uma maneira diferente, como isso aqui começou nesse pequeno ali, né? Como é que eu faço para aqui ser mais harmonioso, porque tem muito, né? Tá difícil a alimentação, tá difícil o sono e tal. Começou desse micro, então como é que eu faço, né? E a partir disso entendeu assim, mas o que eu faço é muito grande. Isso que parece que é só para mim aqui, ele é imenso. Então, acho que o nosso propósito de um mundo melhor ele foi chegando também. Foi um caminho muito interessante, que foi um caminho percorrido. Durante o percurso, a gente ainda viu que a gente tinha muito para aprender.
E só que parecia que acontecia uma coisa meio, não divina, mas uma coisa meio. Parece que tudo vai dando certo, Fluindo. então fluindo. Então, no nosso percurso, apesar dos erros, apareciam muitas coisas para nos provar que esse era o caminho. Ah, tá. Então, tipo, a ciência estava ali trazendo, a gente estava tendo acesso a estudos que comprovavam aquilo que a gente falava, e a gente não falava porque estava comprovado ali por um trabalho científico, a gente falava porque a gente já conhecia o desenho original, por observação das crianças, ou por literatura mesmo, bibliografia. Mas as coisas foram encaixando, sabe? Veio a teoria polivagal e fechou tudo. Então, o propósito da escola começou sendo: vamos mostrar a nossa história, vamos mostrar o nosso caminho, passamos por vários cursos, vários processos de aprendizado, alguns deram certo, outros não, pegamos o melhor que a gente tinha de cada curso, mas a gente ainda não tinha tanto esse conhecimento do percurso. Então, foi no percurso que a gente foi olhando para as nossas dores mais ainda, né? E acessando terapias e tudo mais, e construindo a nossa história. Vocês trazem uma galera de peso lá na escola, né? Então, teve a Laura Gutman, que foi lá no congresso, e vocês trazem muito conteúdo dela, Porges, né, que você falou já do Polivagal, vocês falam muito de outras pessoas, vocês trazem muito Jesper, que é uma pessoa, é um cara que eu não conhecia, quer dizer, eu não conhecia nenhum deles, tá, gente? Eu não conhecia ninguém. E é legal que vocês trazem uma profundidade, como você falou, ó, gente, estamos falando aqui com o coração, senta, acolha esse sentimento, mas tem um estudo que está embasando tudo isso que nós estamos falando. Sim. Então, eu acho que esse é o grande segredo, talvez, que vocês encontraram para mim, eu ali, pai, que estou assistindo, que quando eu cheguei no congresso, eu queria ser um pai melhor. Eu estava numa pegada de ser pai melhor. De repente, eu descobri, falei, eu posso ajudar outros pais. Que eu acho que é mais ou menos esse momento que vocês fizeram com relação ao Sim. propósito de vocês. Como é que foi essa construção da escola, em chegar nessas pessoas? Como é que foi todo esse processo da Escola da Educação Positiva? Reforçando ainda mais a primeira pergunta, né? Como que as coisas foram acontecendo de uma forma tão linda, assim? Porque realmente, eh, e eu tenho a sensação, eu e a Lívia, a gente fala sobre isso, na escola a gente fala também, parece que a gente que trouxe essas pessoas para o conhecimento do público, né? Então, assim, Total, eu não conhecia será ninguém. que alguém falava de Stephen Porges? As pessoas falam que falavam, mas a gente nunca tinha ouvido falar, né? Será que as pessoas falavam do Gabor Maté e de repente vem a sabedoria do trauma, vem os documentários? Então a gente tem a sensação de que realmente as coisas foram chegando pra gente, eu nem sei como, mas eu acho que pela nossa curiosidade mesmo, pelo nosso encantamento mesmo por esse trabalho. Também porque quando a gente está ali num curso de uma pós-graduação, de uma certificação, a gente quer trazer uma coisa que tem uma base científica, uma base de credibilidade, né? Então a gente precisava, e a gente estava lidando com profissionais da educação, da saúde, que buscam muito, né? Querem muito saber, tem comprovação? Então a gente foi fuçando. A Lívia tem muito isso também, de acessar muito a fonte. Então, ela faz um curso, ela não adianta o curso da pessoa que fez o curso. Ela quer a pessoa que a pessoa que inventou a Que era teoria. uma ponte desse negócio. Não vem com E foi muito doido, assim, porque a gente juntou num dia em 2019. Eu tinha sido chamada para dar aula numa pós-graduação aqui numa faculdade de Minas. E aí, eu falei assim, a gente conversando no almoço, por que a gente não cria o nosso curso? Porque de toda a formação que você tem, toda a formação que eu tenho, Ah, foi assim? Foi no almoço? Foi. foi no almoço. É que a gente sempre se encontrava. Primeiro a gente se encontrava nas formações, Sim. né, Ju? E eu dava aula numa pós-graduação, Ju dando aula em outra pós-graduação, e a gente nesses encontros, né? E eu lembro disso, Ju, da gente juntas, né? De você falar, Livinha, mas isso que a gente falou que a gente já fez e valeu a pena, isso que a gente fez e não valeu a pena, sabe? A gente precisa encurtar o caminho das pessoas, porque a gente já tinha feito muita coisa e gastado muito dinheiro. Que a gente se encontrava, às vezes, por coincidência, às vezes a gente ia junto na formação, mas a gente começou a ver assim, nossa, isso aqui não valeu, isso aqui não é. Hoje, esse outro curso viu que aquilo que eu fiz e que eu estava até seguindo não era. Enfim. E também, Ju, acho que tem isso, assim, a minha história, eu acho que por vir da engenharia, a engenharia não tem uma sensação, eu gosto, eu acho, você tem que ter uma base, né? Onde é que estrutura esse pensamento, onde que estrutura essa Mais teoria, lógico, né? muito lógico. Então, eu vim muito da minha história, de aquilo que você dizia numa palestra que era interessante, eu falei, onde é que ele trouxe, de onde é que veio esse pensamento? Eu quero beber dessa fonte, porque eu posso ter uma interpretação diferente da que ele teve. Então, sempre desse lugar de muito de
Mas como é que é isso? Mas por que que é isso? De muita indagação. Porque, claro que a minha formação básica, ela trazia muito esse questionamento, né? A gente não é uma formação que traz ali uma unanimidade, não. Sempre tem realmente um caminho, é o certo, é o errado, enfim. Então, eu fui nesse e trazendo, e a Ju também, né, trazendo, eu lembro de Ju, da gente conversando, você falou assim, Livinha, mas isso aqui tá na Suguerra. Eu lembro que a Suguerra entrou para mim através de você. Então a gente tinha essa troca. E a gente falou assim, poxa, vamos fazer então, encurtar esse caminho das pessoas e fazer uma formação que pelo menos já chega onde a gente chegou de uma forma mais rápida, porque nossas crianças não podem esperar. A gente tinha essa sensação que os nossos filhos estavam vivendo quase que um delay daquilo que a gente estava vendo, né? E eles estavam crescendo e a gente ainda estava dando passos, às vezes, tortuosos, distante deles, na busca em estar próximo deles, né? Acho que foi esse Sim. ponto também. Nossa, eu adorei o que você falou sobre encurtar o caminho. Porque é isso que eu sinto quando eu estou ali nas aulas de vocês. Vocês estão trazendo um monte de coisa de várias pessoas diferentes, mas vocês estão trazendo a essência de cada um deles. É uma curadoria, Isso. né? Uma curadoria. É uma curadoria curadoria. muito É válida. muito rico E isso. você falou um negócio também muito legal, de você beber essa fonte e trazer a sua perspectiva. Que eu acho que é muito disso também. Sim. Vocês trazem a perspectiva de vocês, daquilo que vocês vivenciaram, daquilo que vocês gostariam de passar com relação ao conteúdo. E quando eu ouço ali, quando eu assisto a aula de vocês, eu não consigo parar. Né? Então, a última aula que eu estou assistindo agora, ela é uma aula longa. Então, aulas longas para mim são um pouco mais difíceis, Sim. por conta do rolê lá de casa, das meninas. Mas assim, aí eu fico assistindo, aí eu saio do escritório e continuo assistindo. Eu vou com meu tablet, vou assistindo, aí a Aninha fica, papai, o que você tá aprendendo? Filha, calma, o papai tá aprendendo a ser papai melhor. Vai dar certo, fica tranquila. Tô aqui junto com você, mas não dá, né? Não dá. Aí eu Sim. já tentei umas 3 vezes, porque eu gosto de anotar, eu gosto de pegar ali o que vocês estão falando, e eu vejo vocês falando com amor daquele tema. Vocês falam com amor. Todas vocês. Sim. Vocês duas, a Flávia. A Maia, acho que eu participei de uma aula dela até agora. Uhum. E a Clarissa, vocês falam com muita propriedade, com muito amor, tem estudo, mas ó, é isso aqui, né? Por exemplo, fui começar o podcast com a Ju, ela falou, vamos fazer aqui uma experiência aqui e tal, e ela me deixou mais tranquilo. Acho que é E se isso. deixou mais tranquila também, né? Já é dessa, Sim. Se deixou. então, Eu é dessa me ajudo também, né? consciência, isso, não é uma terapia, ou não é uma fala, ou não é uma teoria que encaixa para você, porque eu sou o dono da sabedoria e já cheguei lá. Tô me ajudando também. Vamos dar as mãos que a gente está junto, né? Às vezes a gente tem uma consciência por um conhecimento ali, uma teoria a mais, mas a gente está verdadeiramente com os mesmos objetivos na mesma busca, né? Então, essa é humanizar mesmo Exato. o caminho que a gente quer percorrer para E a um mundo gente melhor. viveu tudo isso, né? Você viveria. Então não é uma coisa só de teoria, foi vivido por nós. Lívia viveu na realidade dela, eu vivi na minha realidade, as meninas na realidade dela. Então, assim, a gente passa ali uma informação que tem uma experiência, que tem uma vivência, né? Eu também tenho uma vivência, por exemplo, no consultório, com os pacientes, e elas com os pacientes delas. Mas, assim, é importante entender, assim, a escola é uma curadoria mesmo de tudo que tem de melhor na ciência. A gente foi criando os pilares que realmente sustentam, e a gente traz uma coisa importante dessa curadoria, que é a perspectiva da criança. Né? Perfeito. Não, Porque aí o que serve para a gente é o que tem a perspectiva da criança. O que serve para a gente é como que a gente pode, porque às vezes eu vou identificar violências ali, Lívia não vai, Flavinha vai, Clarissa vai. Então, as violências, às vezes, elas passam despercebidas. Verdade. Cada uma tem uma história de vida, então cada uma tem uma possibilidade de ver um tipo de violência que a outra não tem. Uma Então, perspectiva, né? mas aí a gente traz a perspectiva da criança. Que é quando eu falo também assim, quando a gente se conecta com a criança que fomos, quando a gente resgata essa vocação, essa empatia, né? A gente começa a conseguir estar ali entendendo como a criança entende o mundo, como ela vê o mundo, como ela recebe isso, como ela recebe esse tratamento dos pais, o que ela espera, o que ela confia, como ela confia, sabe? E acho que é legal, até para reforçar esse posicionamento de vocês, se vocês puderem falar dos 5 pilares, eu acho que é muito importante, porque é os 5 pilares da Colegare também, tá lá dentro, porque é o pilar da educação positiva, tá dentro da nossa escola. Maravilhoso. Então, conta dos 5 pilares pra gente. Que são? Que bom. Eu Os falo pilares. alguns, você fala alguns. Isso. Começou, o primeiro pilar, né, Ju, que estruturou o nosso pensamento, onde a gente vai, qual vai ser nosso caminho, foi o pilar do apego seguro, né? Ele era estruturado em ciência, né, em
avaliar, né? E não foi um objetivo teórico onde havia ciência para chegar naquela resposta, mas na observação pura e simples da criança, dos seus comportamentos, enquanto a mãe estava num processo de cesárea para receber outro filho, enquanto essa criança era afastada da mãe porque ela foi encarcerada, enfim, quando esses estudiosos foram ali observando a criança, como ela estava na presença, como ela estava na ausência desse cuidador, enfim. Então, o apego seguro foi a nossa base para a gente compreender essa perspectiva, né? E a gente foi assentando a perspectiva, porque uma coisa é uma teoria que fica claro para a gente, ó, a criança está em sofrimento, não está, mas ainda era distante da gente, era um conhecimento. E quando a gente foi se aprofundando nas outras bases teóricas, no desenho original do ser humano, onde a gente via realmente ali as nossas bases etológicas mesmo, e as nossas necessidades básicas, e aí a gente foi caminhando, né? Já vai falando dos outros pratos, então desenho original, depois. O apego seguro foi a grande base. E aí a gente começou, quando a gente foi começar a acessar estudos, porque os alunos demandam isso e a gente também tinha essa vontade, a gente viu que a neurociência, a Lívia tinha vindo da neurociência da educação e a neurociência do comportamento, estavam confirmando aquilo que o apego seguro lá atrás, 1950, né? Bowlby já dizia, era a nossa base mesmo do curso. Aí, quando a gente chegou para conversar, eu falei assim, vamos pegar o apego seguro, Lívia, porque ela era uma das únicas formadas, né, pelo API, talvez a única no Brasil, então, não sei, eu acho que uma das únicas. Então, a gente pegou aquela base dali do apego seguro e falou assim, é isso. Porque tudo que a gente já tinha feito também, por exemplo, inteligência emocional. Quando a gente fez a inteligência emocional, nós fizemos juntas. Flavinha também estava nesse curso. Era uma inteligência emocional diferente do que as pessoas traziam de habilidades socioemocionais. Falavam muito sobre criança interior, sobre a roda das emoções, sobre essa importância das emoções, como as emoções estão ali no cérebro. Então, foi se encaixando. Aí a gente trouxe a inteligência emocional com essa visão da criança interior, né? Aí tem também a ciência do desenvolvimento humano, que é a neurociências, que é a ciência do trauma, que é a teoria polivagal, e a gente foi ampliando essa ciência do desenvolvimento humano, porque a gente falou assim, será que realmente toda criança com 4 anos pergunta por quê o tempo todo? Ou a criança que já foi reprimida antes, ela não pergunta, né? E nem por isso ela deixa de ser uma criança que está saudável dentro do desenvolvimento. Quando a gente traz essa coisa do comportamento, como essa criança se sente, né? Então, e por último veio os estudos sociais. Que já estava incluso, né, Ju? Já A gente já estava. tinha esses temas, só que eles estavam ainda assim, distribuídos nos pilares, né, de apego seguro, de desenvolvimento humano, desenho original e na inteligência emocional. E depois a gente notou que a gente precisava de colocar um destaque, porque se as pessoas não entendessem que a gente tinha que ter, né, aquele olhar profundo, né, para o que a nossa base social estava desestruturando, que impediria um apego seguro, né? Então não tem como eu, uma mulher negra, trabalhando o dia inteiro, né? Ali desestruturada, promover o apego seguro. Ou seja, se eu não olhasse para essa realidade, eu não teria como promover o apego seguro, né? Se eu não olhasse para a forma como a mulher é vista, se eu não olhasse para os preconceitos, né? Dos homofóbicos, se eu não olhasse para isso tudo que desestrutura toda uma sociedade e que traz crenças, né? E crenças e olhares e dizeres muito violentos, eu estou falando de apego seguro numa utopia. Eu estou falando de desenho original numa utopia, estou falando de ciência e desenvolvimento, né, de um lugar desconectado com a realidade. Então, os estudos sociais vêm aterrar esses conceitos na realidade humana mesmo, né? Dos nossos, onde a gente se perdeu ali e onde a gente, a partir dessa violência toda estruturada na sociedade, a gente, a partir daqui, fala nessa realidade, onde a gente vai conseguir achar um caminho para que a gente, nessa realidade, que esse cuidador possa promover um apego seguro, que esse cuidador possa olhar para a própria história, que esse cuidador, né, enfim, ou a impossibilidade disso, como a gente precisa de políticas públicas, porque em muitas circunstâncias será impossível. Porque eu estou num corpo completamente reativo a tanta violência, não tem como dali eu tirar algo que meu corpo não consegue promover. Então, como que a gente tem que entrar? Então, aí vai assentando isso tudo para a gente poder falar assim, poxa, agora essa teoria ela entra em movimento e sai. Porque às vezes quando as pessoas falam que é utópico, é porque ainda não entenderam que sim é utópico se eu olho numa caixa fechada de o que tem que ser feito.
Sim. Mas se a gente olhar por que não é feito e por que a gente não consegue, aí sim a gente coloca isso numa realidade. É importante dizer também que a gente tem esse movimento também, que eu considero de uma humildade mesmo, de ouvir os nossos alunos, entender o que eles querem, o que eles Uhum. sentem desconforto, né. Então, qual que é a realidade da mulher negra? Qual a realidade de uma mulher, homossexual? Qual é a realidade da mulher na sociedade? Então a gente Uhum. começou a tentar colocar isso junto, e aí eu falo que as coisas acontecem e são incríveis, porque o ACEs, né, então quando a gente vai estudar as experiências adversas da infância, não tinha esse recorte de classe e raça. Inclusive, a Nadine traz uma comparação de uma população, desfavorecida, de Uhum. minorias, comparando com uma população com dinheiro nos Estados Unidos e vê ali que existem traumas Vocês mostram, inclusive, esse Em estudo, comum. né? Vocês e mostram na. sim, Sim, Eu sim. lembro, sim. eu E lembro aí tem disso. traumas em comum. Hoje o ACEs já está realmente atenado com também esse pilar, né, de recorte de raça, Sim. classe e gênero. Então ele já traz ali por que uma criança negra ela tem mais diagnóstico de TOD do que uma criança branca. Então o que que acontece com esse menininho que ele tem mais chance de ter que é opositor desafiador? Então o quanto essas pessoas TDAH, sofrem sim. traumas, né, então quanto eles têm mais traumas pelo contexto que vivem, Tem né, um recorte É o ali. recorte, né? e também pelo contexto que essas mães estão ali, de medo, de pânico, de que esses meninos saem de casa, elas estão preocupadas. Então, assim, realmente veio uma coisa juntando da outra e muito pela indagação das alunas, né? Como Uhum. assim? E aí, como que tá ali na classe realmente desfavorecida? Porque pra a gente pegava ali a base da pirâmide, que são as crianças, a minoria das minorias, né? Sim. E aí a gente começou a indagar sobre isso, tá? Estamos a minorias das minorias, mais minoria ainda é essa criança negra, né? Uhum. E aí esse adolescente que se descobre homossexual, qual é a vivência? Porque a ciência do trauma vai nos proporcionando essa coisa de, tem mais trauma, tem mais trauma. Né, aí quando a gente vai falar de traumas transgeracionais também, de mudança de DNA, a gente tem conversa para muita Muito. coisa. No 10º episódio, nós recebemos a Sara Carolina e a Nathalie Suzane, e nós falamos muito sobre essa questão de classe e raça, desse recorte, a questão de trauma, e muito conectado com a educação positiva e muito conectado também com a questão dos traumas, dos ACEs, né? E lá a gente falou muitas vezes sobre o grande desafio que é para essas classes vivenciar algumas coisas, mas quando você traz isso que não é uma utopia, esse olhar para que não é feito ainda, eu acho que aí é o caminho, né? Sim, Sim. Você sim. encontra um caminho de falar, poxa, eu vou entender aqui, porque tem muita coisa também que não é feita, tem muita coisa que eu posso fazer. Como eu falo muito nas minhas palestras, eu tenho lá um embasamento no apego seguro. E eu falo muito dos 4 P's que vocês me ensinaram, que é proximidade, proteção, previsibilidade e o play, que é o brincar. Eu falo muito sobre isso lá. Então, as pessoas falam, nossa, mas isso aí é só na infância? Não, cara, é a vida inteira. E qualquer classe, todo mundo tem essas necessidades. Então, quando você começa a entender que existem coisas que são universais e todo mundo vai precisar, e aí você começa, acho que, a atuar de forma diferente. E deixa eu fazer uma pergunta para você. E Só eu pra falar. eu não queria que você perdesse um link que é muito importante, que a escola, nesse lugar, quando a gente tem esse contexto e esse recorte, a escola vai ser a referência para essas crianças. E a importância da escola compreender esse espaço dela na sociedade, esse poder dela na sociedade. Porque se eu sou uma mãe que estou vivenciando uma realidade que me impossibilita verdadeiramente, fisiologicamente, de eu me conectar com essa criança e de eu promover para ela aquilo que ela precisa, né? Porque é fisiológico, isso não é alguma coisa que eu desejo, quero e vai acontecer, né? A gente sai desse lugar desse poder da mente, né, Ju, e dá uma realidade fisiológica. A escola entra como esse lugar de segurança. E na escola, né, a gente focar mesmo nos profissionais que estão na escola e na segurança desses profissionais, no cuidado desses profissionais, que nem é muito sobre a pedagogia, né? A pedagogia é o que vai transmitir para aquela criança de um determinado ritmo, enfim, que vão ter ritmos mais respeitosos, outros menos, Uhum. ok? Né? Isso já é tipo, já é o creme de la creme, né? Já é o topo da pirâmide, mas o quanto essa escola está consciente de que muitas vezes ela é o único lugar de segurança dessa criança. E tá tudo bem. Não é para me apontar dedo naquela casa, é que bom que essa criança vai ter um lugar de referência, que bom que ela vai ser acolhida, vista, sentida. Então, outro dia a gente estava numa, né, numa conversa, assim, eu e meu parceiro, eu falei assim, enquanto para ele, né, que ainda não está tão inserido nesse mundo, ainda está assim, mas isso é impossível, isso é utópico, eu amo, mas começa na educação mesmo, na escola, Na vamos ficar, escola. então, Claro. que a gente saia muito desse lugar de
Como é que eu sei que é lá dentro daquela casa milimetricamente, mas numa escola onde, né, a gente vai preparar aqueles adultos e olhar para a história deles e acolhê-los e cuidar deles para que eles cuidem dessas crianças. Então, quando a nossa sociedade entender que está nas escolas, né, onde às vezes nós pais queremos uma escola firme, ou seja, a gente está desconectado mesmo do que é necessário, mas para você não perder, né, a gente não perder esse link que existe sim se a gente pensar no todo e a gente não entrar no autoritarismo que é impossível, é tudo ou nada, ou consegue ou não consegue, onde a gente pode começar? Se as escolas estiverem prontas para isso e se prepararem para isso, elas vão me tocar como mãe. Vamos tocar enquanto político, vamos tocar, né? Então, né, enquanto médico que está atendendo aquela escola, ou que atende os alunos que estão naquela escola, naquela unidade, naquela área. Então, enfim, isso vai reverberando e vai se ampliando. Lívia, já que você trouxe essa questão da escola, e como você tem certeza que tudo isso dá certo? Porque, gente, se a escola, ela se diz, primeiro é o ambiente onde eu conheço profundamente a infância e a educo. Educar a infância é eu ter um ambiente preparado para que essa criança aprenda. Né? Se eu quero que essa criança esteja num ambiente preparado, eu preciso deixar que ela esteja em segurança para ela aprender. Então, quando a gente vai no caminho da neurociência de um pensamento ali lógico, você vai encontrando todos esses ciclos e onde eu chego nessa criança. E essa criança, sendo vista, sentida, ela aprende. Sendo vista e sentida, ela reflete no mundo. Sendo vista e sentida, quando ela chega em casa e está encontrando uma realidade de vulnerabilidade mesmo, ela teve um alimento, ela teve onde se abastecer de alguma forma. Nutrida. Foi nutrida. E eu tenho um controle ali de outros adultos que não estão inseridos naquela realidade de vulnerabilidade. Porque dentro de casa, dentro de um lar, a gente não sabe quais são as realidades mesmo. Né? Às vezes financeiras, culturais, enfim, a gente não sabe de crenças, a gente não sabe. E numa escola, digamos que é um ambiente mais controlado, onde tem protocolos, onde tem regras, onde tem normas, onde ali eu posso controlar aquele ambiente sabendo qual é o meu objetivo final. Acho que as escolas precisam compreender qual que é o objetivo final. O meu objetivo final é que essa criança ela passe no vestibular para medicina no primeiro lugar. Realmente eu vou numa linha e que talvez seria até mais efetiva se eu tivesse trazendo ali segurança e espaço e Sim. espontaneidade para ela. Ela seria, né, um PhD ali, né, ia voar, né, para a gente também esquecer que não é a dureza que leva para isso. Mas se meu objetivo for eu oferecer para essa criança uma infância protegida, que ela seja aqui, né, respeitada nos seus ritmos, nas suas necessidades, ela vai reverberar na onde a gente vai, né, a sociedade vai precisar, que é de um adulto que agregue na sociedade intelectualmente, que agregue na sociedade com a sua percepção de mundo, de realidades, né? Enfim, então essa certeza ela vem de um caminho racional, que acaba que é o meu caminho de pensamento, quando a gente compreende a neurociência do impacto do aprendizado e do reflexo dessa segurança nesse corpo, e a gente sai do é impossível mudar uma sociedade. Se eu tenho um lugar que ele é controlado e tem um objetivo e recebe para isso, é a escola. Não sei se você viu, Rodrigo, um trabalho científico que saiu, foi encomendado pela NASA. Você viu esse estudo, Não. Livinha? Saiu tem pouco tempo. Eles fizeram um estudo com os meninos aos 5 anos e aos 10 anos. Eles queriam entender de onde vinham os gênios da NASA. De onde vinham esses grandes gênios da NASA. Então, eles fizeram uma pesquisa aos 5 anos, né? Então, seguindo lá os critérios para se tornar esse criativo, esse gênio da NASA. Com 5 anos, 98% das crianças corresponderam a todos os critérios de genialidade. Com quantos anos? 5. 5 anos? Uhum. Com 10 anos, quase nenhum. Aí a pergunta da NASA é o que acontece na escola entre 5 e 10 anos, porque a NASA chegou à conclusão, é a escola. A gente sabe que não é só a escola. A escola, né? Que é reflexo da sociedade, da casa, etc. Mas o que acontece com essas crianças, acho que menos de 2% preencheram o critério. Então, porque eles estavam não entendendo por que tantas crianças eram curiosas, criativas, né, e tudo mais, e onde se perde isso, né? Então, e aí viram que é nesse espaço de tempo, eles vão continuar fazendo esse estudo, mas assim, de 5 a 10 anos, 10 anos, esses meninos já pagaram essa genialidade, né? Sim. A Paula Carvalho, no 20º episódio, ela teve uma experiência de fazer um curso de Harvard que foi feito na Green School, em Bali. E ela fala o seguinte,
ela chegou pro diretor e falou assim, o seu diretor, como que as crianças aprendem aqui? Porque a Green School tem toda uma questão... Eu não vou dar spoiler, quem quiser saber o que é Green School, vai lá assistir o 20º episódio. Mas como que as crianças aprendem? Porque é uma coisa muito, entre aspas, lúdica. Porque as crianças estão ali num ambiente muito conectado com a natureza e tudo mais. Aí ele falou, as crianças aprendem sobre a vida vivendo. É assim que as crianças aprendem. E não tem outro caminho. Aí ela fez a segunda pergunta. Mas as crianças que estudam aqui é uma escola muito alto nível. Então são crianças da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, que vão disputar os principais vestibulares do mundo. Aí ele falou, sabe o quê? Eles encontrarão um caminho para aprender. Porque é isso que nós ensinamos. Ensinamos como eles aprendem. Criatividade, conexão. Aí a Paula fez um comentário muito legal que as crianças aprendem sobre decomposição, sabe como? Vendo a decomposição acontecendo. Eles olham uma cobra no primeiro dia, depois no 30º dia, como que essa cobra está. E aí uma outra reflexão sobre mudar o mundo, que você comentou, né, Lívia? Eu acredito muito que a escola mudou o mundo. Eu acredito muito. Mas antes a gente tem que transformar as pessoas. As pessoas vão transformar o mundo. A escola não vai conseguir transformar. Por isso que eu perguntei para a doutora Ju, no episódio dela, como que essa escola se conecta com a família? Porque se não estiver conectada entre as duas, eu queria ouvir você agora. Qual é a sua percepção sobre isso? Por quê? Quando nós entendemos que a escola está nesse movimento, estamos fazendo tudo isso para manter com que a criança mantenha seu desenho original, que ela seja ouvida, que tenha apego, que tenha segurança, que ela esteja num ambiente que nós vamos falar sobre emoções, elas saberão falar sobre emoções. E aí, em casa? Então, a gente fala escola, mas uma escola é feita de pessoas que lidam com a infância. Perfeito. Às vezes a gente vai responsabilizar a escola, e isso não eu coloco também o problema é o mundo, né? Não, é o quê? Então, quando eu falo problema é a escola, qual que é esse cuidador, né, que está ali direcionando a educação do meu filho? O que que ele pensa sobre a infância? O que que ele compreende sobre a infância? Ele já acessou a história dele? Ele verdadeiramente defende a infância? Ele verdadeiramente entende que aquele comportamento é natural e esperado e rico e importante para toda aquela turma vivenciar? Enfim, então, o quanto a gente tem que falar da escola como instituição, mas quase como um problema até de linguagem, né? Porque a gente está querendo dizer daquele indivíduo. Então, nós todos devíamos procurar uma escola que é um estabelecimento onde crianças estão reunidas com profissionais que se dizem especialistas em infância, o quanto esses profissionais, eles cuidam de si, da sua história, o quanto eles têm verdadeiro desejo de defender a infância, verdadeiro desejo de que essas crianças, né, sejam esses gênios do futuro, né, o quanto elas se organizam e falam assim, nossa, isso está difícil para mim, né, e quanto que eu vou aprender com essas crianças aqui nessa sala, quanto que essa criança me ensina, né, essa escuta, me ensina o respeito mútuo que eles têm, me ensina, ao invés de eu achar que eu estou ensinando. Então, dessa troca, que nesse ambiente que a gente brinca que é um ambiente controlado, onde eu posso ter profissionais ali que vão estar com essa vivência também estruturada em si, né? Então, acredito que vocês estejam montando isso, né? Eu vivencio isso, eu acredito nisso, eu desejo isso para toda a sociedade. Então, dentro desse ambiente aqui, eu quero cada vez mais que eles também vivenciem isso, que eles também sintam isso que eu sinto, esse desejo, essa explosão, né? De que a gente pode olhar para essas crianças de uma forma mais profunda. Então, a gente sai do estabelecimento e vai para as pessoas, e pode ser sim que numa escola com uma pedagogia violenta, numa escola com um ambiente talvez não o fotografável e maravilhoso, que essa criança dentro daquela sala de aula com um professor que olha para ela profundamente com respeito, que essa criança voe, né? E aí, então, quando a gente começa a entender que é o poder de quem tem interesse por aquela criança ou por aquele adolescente, a gente também, de novo, sai do edifício todo para falar que naquela escola vai salvar verdadeiramente aquelas crianças daquela turma, protegê-los da violência dos outros professores, não é também na violência, né, Ju? Quanto vai abrir uma comunicação, abrir uma escuta para aquela outra professora que pensa diferente, e eu sei que ela também ela tá na dor, eu também passei por isso, também achava antes que era né? Enfim, então nesse pequeno que vai reverberando no grande. Nesses meus pequenos atos que eu tenho certeza que chegam no coração de alguém que vai fazer a mudança assim, mas passando por uma vivência própria, uma experiência própria, né, para esse olhar amoroso para si. Resumindo, a Ju tem que mandar essa pesquisa pra gente. Sim. Bom, essa pesquisa, ela me traz uma outra reflexão. E
com relação à autenticidade, nós Uhum. falamos também no nosso bate-papo. Sim. Quanto a gente acaba quebrando essa autenticidade da criança, daquele ser humano. Vou falar do ser humano. E ele acaba vivendo algo que não é dele. Ele acaba vivendo algo que falaram para ele viver. E quando ele se vê nesse movimento, ele está num movimento cinza, um movimento sem cor. E eu fico pensando o quanto isso foi colocado na minha cabeça e é colocado na cabeça das crianças, dos E adolescentes. nem colocado, Sua- viu, Rodrigo? É uma coisa muito tem uma necessidade básica, humana, soberana. E para a criança ela é vital, que é estar conectado com esse adulto que é referência, com a professora, com a mãe, com o pai, com a avó. Então ela abandona quem ela é em prol dessa necessidade que é máxima para ela. Para pertencer a algo. Sim, para poder ser vista, para Ser poder ser atendida, até para poder sobreviver. Sobreviver, sim, que é uma né? necessidade Então eu básica. preciso sobreviver. Eu não escolho, né? Meu corpo me direciona para aquilo e eu só sobrevivo se eu tenho esse olhar. Se alguém me cuida, se alguém me dá comida, se alguém me coloca para dormir. Então eu prefiro não ser quem eu sou, porque dessa forma eu sou cuidada. Dessa forma o meu corpinho vai estar sendo cuidado e eu vou estar mais relaxado. Então é importante dizer que é uma história e é não é uma escolha para a É criança. uma adaptabilidade. Isso, é uma adaptabilidade. Ela acaba se adaptando. Aí nessa adaptação, ela cria uma outra realidade, cria um outro Sim, e o cenário. quanto é difícil depois você entender que você busca aceitação, o pertencimento das outras pessoas e você só se sente bem quando o outro te elogia ou te valoriza e você esquece do que é principal, né? Sou eu tenho que me valorizar, eu tenho que olhar para mim com esse olhar amoroso e generoso, não o outro. E isso que você está dizendo, acho que passa por um processo de conhecimento dos pais. E assim, eu fui numa palestra esses dias e a pessoa falou o seguinte: por que para tudo na vida nos preparamos? Por exemplo, eu quero ser promovido. Eu quero trabalhar numa nova área. Eu vou lá, estudo, faço uma faculdade. Por que para ser pai ou mãe, que é o novo emprego mais importante das nossas vidas, nós não estudamos? Ou melhor, não nos preocupamos em estudar, aprofundar esse nosso conhecimento. E a gente vai naquele processo da intuição, que é eu aprendi assim, eu dou o que eu recebi, e eu vou seguir nos meus ciclos eternos, seja ele um ciclo de violência ou não, seja ele um ciclo de autoritarismo ou não. Como que vocês veem isso com relação a essa questão do processo, a necessidade dos pais aprenderem mais sobre serem pais, ou talvez entender mais o que sente, como que foi a educação deles para que eles façam diferente com os filhos? É que a gente está indo num passo adiante. Se a gente pensar que a gente podia educar através da intuição, não deixa de ser uma verdade, porque isso seria a nossa natureza, Perfeito. né? A natureza, ela é assim, né? O filhote, né? Gasta menos energia. Sim, ele tem ali, né? Quem gestou e quem pariu esse filhote, ele está conectado e esse bicho está ali criando esse filhote na sua intuição, que na verdade é um instinto natural. Nós também, enquanto seres humanos, claro que a gente tem o nosso instinto, só que a gente esquece que a gente, como um ser social, esse nosso instinto, em função dessa busca, essa adaptabilidade para eu sobreviver neste meu ambiente, Uhum. eu tenho que pegar todo o meu instinto, que é esse instinto de procura por contato, de procura por segurança, por diversão, todos os pilares que você falou ali do apego seguro, né? Proximidade, proteção, previsibilidade, diversão. Em busca disso, eu vejo que eu tenho que me adaptar, ou seja, eu tenho que apagar algumas dessas necessidades para sobreviver naquele ambiente. Só que a gente esquece que nessa adaptabilidade, que o Bob diz muito bem, que ela muitas vezes ela é mortal, eu posso me adaptar e essa adaptabilidade ela não garante a nossa sobrevivência. Então, nessa adaptabilidade, eu tenho que apagar algumas necessidades básicas. E isso me afasta do meu instinto. Então, quando eu estou lá na frente e acredito sim que eu vou cuidar do meu filho por instinto, teoricamente é uma verdade, mas socialmente é impossível, porque eu já estou com esse instinto totalmente desconectado. Perfeito. Então, só para a gente começar a entender que é verdades que vão se perdendo em algumas questões que a gente não aprofunda e aí vira uma mentira, né? Mas a gente entender que teve um caminho para isso, né? E o que a gente deseja hoje? O que a educação positiva busca hoje? Que a gente se conecte com essa nossa essência. Então, não é que eu vou aprender uma grande teoria. Na verdade, eu vou voltar para a minha essência, que eu tenho
isso dentro de mim, que tá, é fisiológico, e eu conectar com esse instinto para conectar com ele, né? E vai ser meio que, né, um processo mais de intelectual, né? De realmente de ter que conectar informações, que sai um pouco desse arraigado da natureza do nosso primário ali, né? Nosso primal, mas a gente vai de uma forma agora uma forma racional, que o Stephen Porges fala, né? Que infelizmente chegamos nesse momento que só o racional nos leva, nos conduz ao emocional. Então a gente pega esse gap, a gente pega esse gancho do racional para, então é isso, não faz sentido, então eu posso me entregar, então é seguro, aí eu vou e me entrego para um processo emocional, um processo de conexão, né, com o meu interior, enfim, com as terapias e tal. Então é só para a gente entender que é uma verdade, uma teoria real, mas que agora não pode ser aplicada em função da nossa realidade social. Eu posso falar que talvez nós tenhamos que ressignificar esse nosso instinto, essa nossa intuição? É assim, o instinto é o instinto. É instinto. A intuição, ela passa por mudanças, por tudo que vivemos, né? Desconectamos do nosso ser autêntico para termos essa conexão. Quando vem um outro ser para eu cuidar, então eu estou numa função de cuidar, não mais de ser cuidado. Sim. Então eu tenho que entender que tem ali um ser humano que tem necessidades básicas que vão brigar com as minhas necessidades, muitas vezes. E no meu instinto de sobrevivência, quando aquele ser humano, por exemplo, chora, né, e eu não sei do que ele está chorando, ele está brigando com a minha necessidade, tem uma necessidade de descansar e ele está chorando. Então eu perco esse instinto, mas porque eu estou no meu modo de sobrevivência. Se eu tivesse conectado ao meu ser autêntico, eu estava ali dando amor, doando amor sem o menor problema, entendeu? E isso é instinto. Nascemos para receber amor, adolescemos para compartilhar amor e conhecer outras formas de amar, e adultecemos para doar amor. Nós não deveríamos gastar tanta energia doando amor. Mas como estamos na nossa sobrevivência, estamos gastando energia. É grande demais. E lembrando, e tem uma outra perspectiva dessa realidade. Enquanto esse bebê que é puro instinto, né, nos chama para atuar, ele vai ser nossa porta para entrar e conectar com esse instinto de novo. Puxa, isso é básico. Olha o que ele está me pedindo, contato. E eu hoje falo que eu adoro ficar sozinha. Sim. Olha só como ele precisa ser corregulado. E eu, quando estou mal, eu me isolo. Né? Ele traz para a gente uma realidade. Oi, olha aqui como é. Então, a gente é lembrado, através da infância, de qual é a nossa base, qual é esse nosso instinto, o tempo todo. Só que, enquanto adulto, a gente fala assim, não, mas eles não sabem, eu que tenho que ensinar, eu que vou te direcionar, não é assim, né? Você pede demais, aí eu venho com a minha adaptabilidade e transformo ela numa realidade, sendo que ele está trazendo... A infância é a nossa oportunidade de todos nós reconectar com essa nossa base, com essa nossa essência, com esse nosso instinto, o nome que quiserem dar, né, Ju? Fora que tem também a rede, que a gente chama rede predadora, mas tem aqueles profissionais que, teoricamente, deveriam entender muito sobre infância, estão trazendo para o atuar deles a história das infâncias deles também. Perfeito. Então, muita coisa que a gente espalha no consultório, eu fui essa pediatra, né, que não tinha acesso, eu trouxe a minha vivência, que é isso, a gente chega na maternidade meio achando que a gente vai saber o que fazer, né? Então, a gente não sabe, a gente não está sentindo, a gente está no racional, vou procurar um livro, vou ler ali aquele livro da moda e não vou saber nem de onde é, né? Dependendo de quem for, a Lívia não, vai fazer Eu passei por isso. Depois eu vou esperar você terminar e vou contar minha história. É isso, a gente confia no pediatra que diz, deixa chorar 3 dias que ele para, né? A gente confia numa professora que diz, sai daqui que é você que está atrapalhando ele, está muito apegado a você. Então vai embora, que quando você vai embora, ele para de chorar. Essa violência. Né? Então a gente... mas a gente sabia que era violência? Não, não sabia. Não sabia. E a gente... nível de consciência. Porque foi a história que nós vivemos também. Então, assim, além de ser nossa sobrevivência, é o que nós vivemos, é a nossa realidade. Então, se a gente pensar que a gente não está agindo por instinto, não é. Instinto é outra coisa. Antes fosse. A gente está agindo sobre essa razão, né? Que é uma razão e equivocado, né? Um ciclo de violência. Não, e assim, vou contar rapidamente uma história. Quando eu soube que a Maíra estava grávida, aí eu falei, poxa, eu vou entender, né? Porque eu não pegava nem criança no colo, gente. Mas eu tinha um sonho de ter uma família. E aí, de repente, eu falando com um amigo meu, ele falou, vou te mandar, bebê não vem com manual. Então eu vou te mandar um manual. Aí ele mandou Stacey Hogue, que é a encantadora de bebês? Sim. Mandou esse livro pra mim. É o que tinha. E, de novo,
nível de consciência. Quando nós não sabemos de certas coisas, elas não existem. Ponto. Sim. E tudo bem, eu li, ali entendi. Mamadeira, fralda, sono, deixa chorando, e chorou, pega no colo, coloca no berço de novo, uma hora vai parar. Ela fala isso no livro, uma hora vai parar. E de repente eu percebi que existiam muitas outras coisas. E aí eu me tornei educador parental porque eu só queria ser um pai melhor, era só isso. E depois minha cabeça foi, né? Aí eu fui no congresso de vocês, fiz outras formações, fiz lá da Clara Freitas também, que foi muito bom. Eu esqueci o nome da escola dela, mas que também é muito bom. Mas o de vocês, ele entra numa profundidade e num nível de consciência tão, tão pesado. Existe um tabu na minha casa sobre cama compartilhada. Tanto o meu como o da minha esposa. Cada um tem a sua cama. Ponto. Essa era a nossa regra. E aí, quando eu fiz o seu curso, na sua aula, Lívia, que você fala muito essa questão sobre esses cuidados, né, sobre ter o que é uma cama compartilhada, eu cheguei para minha esposa, eu mudei. Na verdade, eu não mudei com a esposa, eu não falei nada. Eu só mudei com as minhas filhas. Quando elas choram, o que eu dou? Eu dou colo, dou amor, dou carinho, acolho, levo pra cama, deito com elas, falo para elas que tá tudo bem, falo para elas. Às vezes a Ana chega e fala: pai, você pode deitar comigo na cama? Claro, filha, eu deito com você. E aí minha esposa, um dia desse, foi recente, tá? Ela falou: não tá certo, porque agora ela vai querer ficar vindo pra cama sempre, e aí eu não consigo dormir. Aí eu fui lá e peguei, né, conhecimento da Lívia, eu fui lá no meu caderno, falei: senta aqui, meu amor, eu vou te contar algumas coisas. Quando eles fazem isso, eles estão precisando. E provavelmente nós também estamos precisando. É uma comunicação bilateral aqui. Aí ela falou: tá bom. Aí passaram 3 dias, aconteceu. Eu fui lá, peguei a Ana, coloquei na nossa cama. No dia seguinte ela falou assim pra mim: eu entendi tudo que você tá falando. Falou, tipo, emocionada. Aí eu falei: tá, então é isso. A gente mostra que estamos ali. E aí parece que tudo mudou. A Ana, é impressionante, quando nós não dávamos essa atenção, esse amor pra ela, era nítido. Ela ficava incomodada, ela ficava com mau comportamento, ficava com birra. E no final, o que ela queria? Ela queria a gente. Ela queria nossa energia, ela queria o nosso calor do nosso corpo. Ela queria um abraço, segurança. Sabe o que ela... Aí teve um dia que ela dormiu, minha esposa estava meio brava, né, que ela tinha dormido na cama. Aí ela falou assim: ai, foi tão legal, mamãe, que eu dormi. Você viu que eu dormi abraçadinha com o papai? Aí foi uma lágrima aqui em mim. Por quê? Eu sabia que ela estava precisando disso. Eu estava a semana inteira viajando. Eu sabia disso. Então, só para vocês saberem que essa minha história, desse aprendizado da educação positiva, o que vocês trazem, o que vocês ensinam, é muito profundo. E quando eu vejo algumas coisas na internet, eu me irrito. Aqui vou chegar agora na pauta bomba. Pauta bomba! Por quê? Eu falo muito sobre permissividade. E já ouvi pessoas falando, pessoas no meu ecossistema falam sobre isso. Eu acho que você não está sendo permissivo. Pessoas, né, que próximas, inclusive, falam assim: nossa, mas esse negócio de você falar que tá tudo bem quando ela não tá com fome e não terminar de comer um prato. Aí eu olhei pra cara dela, Laura Gutman, que vocês me ensinaram. E por que ela tem que comer na hora que nós comemos? E por que não podemos respeitar a necessidade do corpo dela? Como que vocês estão vendo esses comentários, inclusive são comentários até recentes, sobre essa questão que a educação positiva é permissiva? Qual o olhar que vocês têm? Porque assim, eu sei que não é, tá? Porque o meu nível de consciência é diferente. Mas se vocês pudessem agora mandar essa mensagem para as pessoas, falar o que é permissividade e o que realmente é que a educação positiva entrega com relação ao conhecimento, conexão e tudo mais. Vocês podem me explicar? Primeiro, entender assim que todas as vezes que você vai defender uma minoria e a criança essa criança ela é a minoria das minorias, né? Então, em defesa mesmo, né? Então, quando você vai ali mostrar que existe uma forma de educar que é diferente, que acolhe o sentir da criança, que confia que a criança pede exatamente aquilo que ela necessita, isso mexe com dores profundas de todos os seres humanos. Porque eu preciso olhar para a minha escassez, eu preciso olhar para o meu desamparo, eu preciso olhar para o meu abandono. Então, o senso comum me apoia que sim, criança precisa de limite, sim, criança não tem querer. Se você deixar, vai cuspir na sua cara. Se você deixar assim, vai ser um usuário de droga. Então, eu prefiro estar ali
junto com todas as pessoas que afirmam que a minha infância foi boa, que afirmam que essa história eu precisei viver essas dores. Meus pais fizeram isso para eu não apanhar na rua. Então eles me bateram para eu não apanhar na rua, eles me castigaram para eu ser uma pessoa do bem. Então quando eu tenho essa história bem arraigada em mim e sinto que me anestesio, na verdade. Então sinto não, penso que aquilo funcionou para mim, quando vem uma história achando, falando que eu poderia ter sido tratada de outra forma e que eu até seria melhor se eu tivesse sido vista, Perfeito. que talvez a minha ansiedade venha daí, que talvez meu comportamento autolesivo venha daí, Minha minha depressão depressão. venha daí, que talvez a minha insatisfação com a vida venha daí, os meus vazios emocionais, os meus vícios venham daí. Eu prefiro ir contra essa pessoa e tentar ali achar um viés. Eu não conheço, eu nem sei o que é educação positiva, a maioria não sabe o que é. Mas eu vou falar que é educação permissiva, porque não, criança não pode ser tratada assim. Uhum. Porque como assim, né? Eu não tive nada disso, e aí, então, eu tento a fugir do que é real, porque a realidade dói. Realidade dói. E a permissividade, que é o que se confunde em eu quero me livrar deste problema, Curto então prazo. faço aquilo, entrego o que a criança está pedindo, não com uma intenção de atender às suas necessidades, mas de me libertar de quem me demanda. É muito. A permissividade é um caminho, verdadeiramente, ele infringe a infância, ele violenta a Violenta. infância, né? Enquanto a educação positiva, a gente fala de uma intenção, de um interesse, de um movimento que realmente vai me demandar energia para olhar para mim, para olhar para as minhas crenças, olhar para a minha história. Poxa, dá trabalho. Para olhar para a dor, né? Sim, e nessa sociedade estressada, acelerada que a gente está, eu não tenho mais tempo para isso, inclusive. Né? Você está olhando para a minha realidade, o que eu estou entendendo que as pessoas estão dizendo e estão sofrendo verdadeiramente, e acredito nesse sofrimento, tá demais para mim. Né? Eu estou vivendo a vida como eu posso, como eu consigo, no nosso recorte brasileiro, que a gente sabe exatamente qual é. Então, nesse recorte que eu vivo, nisso tudo, se ainda pede para eu ser amorosa, para eu olhar para essa criança com intenção, para eu abandonar, deixar de trabalhar, eu entendo assim, né? Que eu tenho que deixar de trabalhar, eu tenho que deixar de para atender, você está me violentando. Então, é como uma informação chega. E o que a gente está trazendo gente, o quanto esse mundo está nos estressando, o quanto essa realidade nossa é real. Você falou do mundo corporativo cinza, essas crianças tendo que estudar só para vestibular. Então, assim, é o mundo que está nos adoentando. E não a gente falar que olhar com amor para alguém é o que vai nos piorar, o que vai me adoecer. Ah, eu me adoeci por isso. Não, eu me adoeci pela minha realidade. E de eu não poder vir de uma sociedade autoritária, onde se eu peço ajuda, eu sou incompetente, eu não sirvo para nada, eu sou péssima mãe, sou péssimo pai, eu sou péssimo professor. Se eu peço ajuda, eu, né, a Ju fala, Livinha, você leu esse artigo? Não, as pessoas, não, tem que ler, eu tinha que ter lido. Não, ela está dizendo que se eu não lesse, então, né, o quanto a gente está entendendo que é um extremismo do sei tudo e posso tudo, e aqui a gente está falando de um caminho, né, para a gente observar que está demais mesmo, mas não é a criança que coloca essa sobrecarga, é a nossa realidade, que ela é irreal, ela é desumana. E você falou um ponto da cama compartilhada que eu acho que entra bem aí, que é digamos, um tema mais polêmico, porque conta muito da nossa história de cada um do seu lugar, né? E aí, o que o adulto quer? Poxa, eu nunca tive meu espaço, nunca tive tempo para mim, nunca ninguém atendeu as minhas necessidades. Agora que eu sou adulto, que eu falo, eu posso atender minha necessidade? Aí vem alguém e fala, mamãe, eu quero água, mamãe, me põe para dormir, mamãe. Aí é demais, é assim que a gente pensa. E é verdade, só que agora nesse mundo estressado, nesse recorte nosso né, brasileiro e de outros países também que vivenciam a nossa realidade, né? Onde a maioria é minoria, e que não querem passar isso, mas a maioria é minoria, a cama compartilhada talvez seja o único que eu possa dar para essa criança, o único movimento que eu posso entregar. Que a hora que eu vou dormir, falo, encosta no meu corpo, porque às vezes eu saio 4h30 da manhã e volto 8h30 da noite, porque eu pego um ônibus, outro ônibus, chego. E aí 8h30 da noite que eu tenho que dar para a criança? Vamos brincar? Vamos passear pela natureza? Não, eu vou deitar, que eu não tenho mais nada, e deita em cima de mim. Às vezes a gente tem que entender que a natureza ela é tão básica, ela é tão simples, e aqui não, e aqui a criança quer o contato, e aqui eu tenho uma norma social,
onde é que a gente possa apoiar nisso, né? De não, essa criança não pode dormir com você. Aí eu passo a noite brigando com uma criança que ela tem que voltar para a cama dela. Aí eu não durmo, aí eu não tenho como trabalhar. E é uma oportunidade que a criança nos dá, É né? total. A cama compartilhada, ela é curadora. Uhum. E eu falo assim, existe a cama compartilhada também que você faz e não quer fazer, né? Você tá ali fazendo, Compulsória. é compulsória. Mas eu falo assim, até essa já cura Já bastante, viu? Uhum. Porque fisiológico, esse contato pele a pele, ele é sobrenatural Ocitocina de na cura, veia. né? É. Ele é cura, porque ele te leva para esse lugar de segurança, te leva para esse vago ventral também. Então é aquele lugar de a criança tá ali, né? Nossa, muito, muito. A Ana, inclusive, no dia que ela dormiu abraçada comigo, foi um dia que eu dormi tão profundo, de acordo com o meu relógio, que eu até brinquei com a minha esposa, foi um dos dias que eu dormi mais tempo profundo, porque eu acho que eu tava precisando. Ela tava precisando, mas eu também estava Sim, a precisando. gente se cura. E A a gente se gente cura. pode trazer a realidade também, né? Eu, nesse caminho de cama compartilhada, posso dizer dos dias que era péssimo, que eu detestava Sim. estar ali, né? E eu contava para mim que também a gente tem que lembrar da nossa história, que não é possível que esses dois corpinhos estão me fazendo mal, É. né? Não é possível que isso, porque a gente também tem que entender que o nosso pensamento do que nos machuca, né, Ju, ele também foi deturpado nessa adaptabilidade. Uhum. Eu entendi lá atrás que entrar em contato era perigoso. A gente vai ter como aprofundar isso, mas a teoria do apego traz isso com muita, né, de uma forma muito bonita e profunda e sustentada em ciência, né, que a gente lá atrás teve que se adaptar e nessa adaptação eu entendi que o contato era perigoso, porque toda vez que meu cérebro gastava energia para me conectar com a Ju e ela me refutava, isso era tão doído que eu fui aprendendo a não desejar tanto conectar com ela. E eu fui aprendendo a me adaptar. Meu corpo estabeleceu o bem-estar, né? Acreditei que o meu vago ventral ele está completamente desligado aqui. Eu estou já no sofrimento, no dorsal, mas eu entendi que é assim que eu sinto bem. Ó, sozinho, brincando sozinha, sem conversar com ninguém, que aí ninguém me xinga também, sem ninguém criticar meu dever, então eu faço ali sozinho. Enfim, quem consegue se isolar, assim, de evitar a violência, porque muitas crianças mais sensíveis não conseguem nem evitar essa violência, enfim, não conseguem ter tanto controle, tanta adaptabilidade, tem um ser essencial tão poderoso que essa adaptabilidade é difícil. Enfim, então, a gente se contou lá atrás que era bom ficar sozinho, não ter contato e tal, então eu falo que é cansativo, me pega, então isso é de uma adaptabilidade, e às vezes com essa referência agora que a gente tem teórica, a gente consegue, que é o que eu fiz comigo, tá, gente? Meu caminho é me contar que, teoricamente, era impossível eles estarem me ferindo. Teoricamente, era impossível dizer que isso aqui é ruim e estar sozinha numa cama era melhor. Teoricamente, meus filhos não iam entrar no livro dos recordes, porque não eram as únicas crianças que queriam o meu contato. Então, esse é o natural. Então, eu também quis dormir com alguém, né? Então, eu me sustento muito no que eu também já quis, e se fosse eu, para a gente conseguir fazer isso, tá, gente? Que a gente não achar que uma hora eu escutei isso, agora eu mudei. Não. É dolorido porque eu tenho uma adaptabilidade e não é fácil desconstruir isso. Tá no meu corpo, tá gravado. Então, eu vou me contando as teorias e me contando que eu já, se fosse eu, não é verdade. E aí eu vou tentando agora construir uma nova adaptação para o meu corpo, voltando para o que é natural, né? Então, para a gente começar a entender o porquê que é difícil, né? Não somos pessoas ruins, né? É porque realmente até nosso corpo hoje nos conta que é ruim. E a gente vai ter que entender isso para depois permitir que ele se aproxime de nós. Do compulsório, né, Ju, que é o que eu vivo muitas vezes ainda, pro satisfatório e verdadeiramente esse caminho de vago ventral. Deixa eu fazer um comentário aqui rápido. Eu já falei para muitas pessoas o quanto para mim é maravilhoso o podcast. Eu adoro. Adoro. É um sonho ter o podcast há 3, 4 anos eu já sonhava em estar aqui, nesse momento. Talvez não falando sobre isso, porque eu não sabia direito o que eu queria falar. E aí, né, brincamos, falamos de essência, de luz. Mas como é incrível estar com 2 pessoas com conhecimento como o de vocês. E é uma aula aqui para mim, tá? Tá sendo uma aula incrível. Quero agradecê-las por isso. Porque não só a questão da troca, mas o quanto vocês são humildes o bastante de chegar e falar assim, a gente tá aprendendo junto. Sim. Eu tenho uma máxima, que eu aprendo muito mais quando eu ensino. Muito mais. E aí? Muito mais. Então, isso, inclusive, faz parte até do meu escopo da forma que eu faço as minhas palestras e faço toda a parte de quando eu falo com alguém sobre o tema. É uma oportunidade de eu aprender. Então, vou falar, vou fazer, vou chegar para minha filha, vou sentar com ela, estou aprendendo.
Estou aprendendo, vivenciando. Porque o que vocês me ensinam, eu faço. Eu não, tudo que eu falo nas minhas redes sociais, ou que eu comentei aqui, gente, eu faço. Se eu não fizer ainda, eu vou anotar. Vocês falaram umas 2 coisas aqui que eu não faço ainda, que já está anotado aqui na minha lista, e eu agradeço vocês por isso. Mas eu ficaria aqui umas 3 horas falando com vocês. Facilmente, mas eu faço mesmo. Nossa, eu tava com medo de olhar o relógio, tá? Sim. E eu olhei agora o relógio. Gente, a gente já... Eu ia complementar que Complemente. conhecimento compartilhado é ouro. É ouro. Agora, o conhecimento que você guarda para você não serve para absolutamente nada. É verdade. Fica perdido no tempo. E Ju, você começou comigo assim. É. Porque eu comecei assim, Ju, olha a pessoa que fala, olha quem fala, olha que absurdo a Juliana ali, mas seu conhecimento guardado para você não funciona para Vai nada. ficar só pra você. Sim, eu lembro disso É. nas nossas conversas, Julie. Esse conhecimento a gente tem que compartilhar, tem que ir pro mundo. Se você tem a luz, ilumine. Isso. Você precisa iluminar. Isso. A gente precisa iluminar. E às vezes você a me nossa, ajuda a iluminar. às vezes a nossa história é, não, mas eu não sou competente, não sou capaz, ninguém vai ter interesse, Síndrome né? do impostor ali, Sim, achando que sim. nunca tá bom o suficiente. Que é daí a nossa história, né? Que- Mas é a gota, né? É. A nossa gota é um oceano na vida Sim. das pessoas que não tem nada. Então, gente, tô chegando no final aqui. Que triste. Adorei o nosso bate-papo. Muito bom. Então, eu quero, de novo, falar para vocês o quanto vocês foram importantes e impactantes na minha vida, de forma totalmente genuína e de coração. Foi muito importante. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aí, talvez vocês agora, como Escola da Educação Positiva, se vocês pudessem mudar algo no mundo, o que vocês mudariam? Eu falei com você na outra entrevista de que eu mudaria muitas coisas, mas eu traria muito a criança para ser o foco, né? Então, eu traria a criança e a adolescência para ser o grande, os protagonistas mesmo. Então, e também é isso, o cuidado, e que eu falei da terapia de trauma para todas as pessoas. A terapia de trauma para todas as pessoas que tiverem intenção, as que também não, de terem filhos, né? Para que não repliquem a história, né? O autocuidado, esse cuidado comigo mesma, de rever a minha história, entender que independente da infância que eu vim, da história que eu tive, eu consigo ressignificar, eu consigo fazer diferente, eu consigo quebrar o ciclo de violência, eu consigo fazer melhor. Então, basicamente isso, terapia de trauma para todo mundo no SUS. Free. E você, Lívia? Eu acho que pensando, né, nesse mundo e o que a escola pode reverberar nisso, né, o quanto nós, educadores parentais, a gente ter a consciência da nossa responsabilidade em atender uma família que humildemente pediu a nossa ajuda, ou seja, eu, através do seu olhar, o que eu posso fazer aqui para melhorar minha relação, né? Então, que a gente que seja um mundo onde todo mundo seja responsável por aquilo que diz e compartilha, né? Que se estruture mesmo antes de compartilhar, Sim. que veja qual é a perspectiva que eu estou trazendo aquela perspectiva, quem é beneficiado nessa perspectiva na partir daquilo que eu compartilho, né? Eu estou me beneficiando, é um determinado grupo, né? É a infância, ou seja, para a gente nunca perder o nosso objetivo e se a nossa fala conecta, né? Isso é tão importante, O porque nosso a gente objetivo. influencia tantas pessoas, né? Então, sempre analisar isso. A minha fala tá cheia de dor. Essa minha fala tem amor. Quem que ela acolhe? Quem ela celebra? E quem ela diminui? Eu falei sem querer, né? O foco sou eu. O Isso, foco sou eu. Uhum. O foco é a infância. Uhum. Então, quanto tem de dor aqui na minha fala e quanto tem de amor. Muito bom. Eu vou fazer então uma pergunta para a Lívia agora, porque você Sim. já respondeu. Então, Total dela agora. de forma brilhante. Lívia, o que é família para você? Família, para mim, é o lugar de segurança. Vou replicar o que a Ju trouxe, porque não existe um outro, né, um outro conceito, ainda teórico, do lugar onde eu posso ser autêntico, onde a minha autenticidade ela é respeitada. Eu sou celebrada por aquilo que eu sou e aqui eu tenho espaço e segurança para ser quem eu sou, né? E a gente tem que lembrar que essa família hoje, na sociedade que a gente vive, na nossa realidade política, social, é uma família utópica. Então essa família a gente vai construir. Essa família pode ser uma ligação que eu tenho com a Juliana, uma ligação que eu tenho com você, com pessoas que corroboram com aquilo que eu penso e que eu desejo e que me sustentem, né? E que me amem do jeito que eu sou, nas minhas falhas, quando eu violento, mesmo sabendo que eu tenho um conteúdo e um conceito que vai muito além daquele meu comportamento e que eu seja amada e acolhida nesse lugar. Então, a gente
entender que essa família, a gente como adulto, podemos escolher. Nossos filhos não podem escolher a família que eles estão inseridos. Mas a gente pode construir uma família para rodear e proteger os nossos filhos e se alimentar dessa troca, já que essa família real está adoecida ainda, né? Onde eu estava inserida também e agora eu estou dando meus passos. Então, acho que essa é a família que a gente pode construir, Pode construir. a família de segurança. Nossa, que lindo. Muito bom, adorei. Inspirador. Vocês dois foram muito inspiradores. Vamos chegando ao final do podcast. Quero agradecer de novo vocês Obrigada. pelo tempo, por vocês estarem aqui. Muito feliz, fico extremamente honrado, mas muito honrado, né? Igual eu brinquei lá no começo, de ver vocês no palco, ali, com os olhos brilhando ali, a energia que vocês estavam trazendo naquele congresso, a energia que vocês trazem nas aulas, nas lives, em cada momento que vocês compartilham as gotas, né, de vocês, que são o oceano na vida das pessoas. É realmente muito lindo tudo que vocês fazem. E quero perguntar para vocês como as pessoas encontram a Educação Positiva nas redes sociais. Instagram, tem site. Temos o site escolaeducaçãopositiva.com.br com formações para profissionais serem especialistas em educação positiva, que é essa filosofia sustentada nos 5 pilares que a gente trouxe aqui nesse momento. E nas redes sociais, @Escola da Educação Positiva. Perfeito. Então vamos chegando no final. Obrigado. Obrigada. Você Obrigada está a você. aqui até agora com a gente. Eu quero falar da Escola Colegare, uma escola que tem a criança como centro. Falamos sobre isso? Falamos, né? Check. Que tem total conexão com relação ao que as crianças realmente necessitam. Entende que cada criança é um mini universo. Que antes de qualquer rótulo, de qualquer neurodivergência, de qualquer outra questão, existe um ser humano. Existe uma pessoa que precisa ser olhada. A Escola Colegare fará isso. Também ajudará as crianças a serem crianças, a brincarem, a se conectarem com a natureza, a se conectarem com aquilo que realmente a vida traz de melhor. Aprenderão a viver vivendo. Agradeço você. Coloca lá um coraçãozinho no YouTube, coloca um coraçãozinho também lá no Spotify para você sempre receber novidades quando nós lançarmos um novo episódio. O episódio toda semana, estamos aqui num estúdio especial, longe de casa, mas para convidados super especiais aqui, que eu tenho aqui uma admiração incrível. Obrigado, meninas. Obrigado. Obrigada.